só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Tchau. É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Como é bom podermos juntos cultuarmos ao nome de Jesus, esse que é perfeito, esse que não chega atrasado. Como é bom a gente ter essa certeza no nosso coração, a gente carregar essa esperança. Isso de alguma forma move o nosso coração. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo nesse início de culto, no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, eu quero ler o Salmo de número 136 com os irmãos. Apenas os 3 primeiros versículos. São textos que nos convidam à gratidão, são textos que nos convidam a esse coração grato diante
da presença do Senhor. São momentos como esse, inclusive, momentos de dificuldade que a gente precisa também, de alguma forma, expressar diante do Senhor a nossa gratidão. Nós agradecemos ao Senhor, inclusive, pelas lutas, inclusive pelas tribulações. E isso certamente, de alguma forma, traz ânimo para a nossa vida, traz consolo para o nosso coração, traz esperança, como ouvimos nessa bela canção aqui com o Ministério de Música no começo do culto. Por isso eu quero te convidar, já nesse início de culto, a se derramar na presença de Deus com esse espírito de gratidão. Salmo de número 136, os 3 primeiros versículos, diz assim a palavra do Senhor: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, o Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, aquele que é Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Porque somos tomados por esse amor, podemos nos render em gratidão. Eu quero convidar você para um tempo de oração agora. Quero te convidar a olhar para a semana que passou e trazendo aí a sua memória, motivos que você tem para agradecer ao Senhor. Inclusive pelas lutas, como eu já falei anteriormente. É tempo de nos derramarmos, é tempo de agradecer ao Senhor, porque de fato reconhecemos que Deus é bom. Se os dias são maus, por outro lado, nós carregamos no coração a certeza de que Deus é bom. E isso nos anima, nos encoraja para a caminhada que está diante de nós. Agradeça a Deus, coloque sua vida diante dele. Vamos ter um tempo de oração, de gratidão ao Senhor nesse momento. Senhor, nesse tempo de culto, nós reconhecemos que a tua hora é perfeita. Nós reconhecemos que o Senhor, de fato, não chega atrasado. Nós nos perdemos às vezes, Senhor. Nós não entendemos bem sobre o tempo das coisas e, de fato, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Por isso, às vezes, nos apressamos, nos inquietamos. Mas como é bom começar esse tempo de culto lembrando isso, que a tua hora é perfeita. Como é bom também olhar para a tua palavra, Pai, no início dessa celebração e lembrar também que o Senhor é bom. Lembrar que o seu amor dura para sempre. Lembrar que o teu amor é derramado sobre os nossos corações. Por isso a nossa gratidão. Nós temos muitos motivos para agradecer, Senhor. Porque até em meio às lutas nós conseguimos reconhecer a boa mão do Senhor sobre nós. Nessa semana que se passou, nós nos lembramos dos teus feitos, Senhor, de tudo que o Senhor operou em nosso favor. Nos lembramos também das lutas e até por elas nós agradecemos, porque também elas nos fazem crescer, elas nos trazem a esse caminho de perseverança e por isso nós te agradecemos. Com o coração cheio nessa manhã, nós queremos dizer, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado, que a tua mão é sobre nós. Nós reconhecemos, diante da igreja, diante dos irmãos, nesse momento de celebração, que o Senhor é bom e que o seu amor dura para sempre. Nós queremos reconhecer isso todos os dias da nossa vida e professar isso todos os dias da nossa vida. Vamos falar da bondade do Senhor todos os dias da nossa vida, porque temos experimentado dia a dia esse Deus que é real, que é soberano e que é bom. Louvado seja o teu nome, Senhor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ter um tempo de louvor nesse momento. Quero convidar você a abrir o seu coração para esse tempo aqui com o Ministério de Música. Esse é um domingo especial também. Nós separamos esse domingo para falar um pouquinho mais sobre a obra missionária. É um domingo missionário especial. O nosso pregador também hoje veio especialmente nos trazer uma mensagem também nesse sentido, nos encorajando a obra missionária. O pastor Oswaldo Prado, que está conosco, nosso convidado. E essa primeira música que nós vamos cantar também vai falar um pouquinho desse chamado que nós temos, essa nossa identidade como povo de Deus para essa obra que está diante de nós. Então participe com o teu coração nesse momento, é o meu convite para você. Vamos lá. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho
Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Amém, irmãos.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Bom dia, amada igreja, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Depois de um tempo nós estamos voltando aqui como conselho missionário, onde estaremos dirigindo este culto e teremos um convidado especial, que é o pastor Oswaldo Prado. Antes de passarmos a palavra para ele, eu gostaria de estar dando algumas mensagens, trazendo algumas notícias do campo missionário para todos da igreja.
Durante esse período todo de pandemia, nós temos conseguido estar conversando com os nossos missionários, dando um suporte para eles, tanto em oração como financeiro também, e isso é prova do amor de Deus sobre a vida deles também. Sim. E nós queremos também estar lembrando dos refugiados que o pastor Ricardo Mattioli e a Tina têm trabalhado na MEAF. Nós pedimos que a igreja esteja orando por eles também, que eles estão passando por grandes necessidades. E antes de nós estarmos orando, eu gostaria de estar trazendo um texto bíblico para a igreja. Está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos estar orando, então, para este momento de culto e de intercessão pelos nossos missionários. Querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque nós estamos aqui na Tua casa de oração, Pai. Pedimos de uma forma especial pelo Conselho Missionário desta igreja, Pai, por todos os nossos parceiros, por todos os nossos missionários espalhados por vários rincões dessas terras, Pai. Pedimos que a Tua mão boa, Pai, esteja com cada um, Pai, fortalecendo, dando a eles vigor, dando a eles coragem neste momento de pandemia, Pai, para que eles possam, de uma forma discreta, estar levando o Teu Evangelho a todos aqueles que estão precisando, Pai. Nós também intercedemos pelos refugiados que têm passado aqui pela cidade de Londrina, que o Senhor possa também estar acolhendo eles, dando a eles o sustento, dando a eles todas as necessidades sejam supridas, Pai. Pedimos também agora pelo pastor Oswaldo Prado, que estará trazendo a mensagem, que o Senhor possa estar ungindo o seu coração e que possa ser uma mensagem que vem de encontro às nossas necessidades. Nós oramos também pela igreja, nesses momentos de separação física, mas que possamos estar unidos em espírito. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Que privilégio estar com você nessa manhã de domingo, podendo voltar a essa igreja que nós aprendemos a amar e poder compartilhar da palavra. Nossa gratidão pela visão missionária, pelo compromisso que essa igreja tem com a missão e também por estar já há algum tempo apoiando o nosso ministério. Eu quero compartilhar com você nessa manhã da palavra, quero que você acompanhe o trecho que eu vou ler no livro de Gênesis, no capítulo 15, e eu vou ler os 6 primeiros versículos, na tradução da NVI. A palavra do Senhor diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande é a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. E então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 15, os 6 primeiros versículos. O que fazer quando o seu ambiente, à sua volta, é uma incógnita? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer depois de amanhã, nos próximos meses. O que fazer quando você ouve, meu irmão, minha irmã, tantas vozes, e cada uma delas fala uma coisa? Agora, o que fazer quando essas vozes confusas, desconexas, elas vêm às vezes da própria igreja, de pessoas que ou fazem parte da nossa
caminhada, ou são líderes que nós ouvimos. E em meio a tudo isso, nós estamos chegando uns dias que nós precisamos definitivamente, irmãos, discernir as vozes que nós estamos ouvindo. Nem tudo, e aí eu falo de mim mesmo, nem tudo que eu estou escutando e vendo, na verdade, refletem aquilo que o Mestre Jesus disse. E tampouco falam a respeito do cumprimento da missão que ele deixou para nós. Por isso, cada dia, eu quero falar isso desde o início para você nessa manhã, eu preciso me posicionar que não há outro caminho a não ser aquele que Jesus indicou. E o que ele indicou é que a igreja, que é você, que sou eu, pudesse cumprir a missão. Nós precisamos, irmãos, aprender nesses dias que a missão de Deus acontece no meio de lutas e que o ambiente da missão é a igreja. É onde você está, é onde você se faz presente. Tanto aqui dentro, participando com um grupo, e que hoje isso é impossível, como no lugar onde você está. Tem sido difícil, irmãos, falar sobre missão nesses dias, especialmente porque nós não estamos acostumados a associar a obra missionária com uma vida complicada, difícil, de sofrimento. Como que nós podemos falar se nós não estamos dispostos a obedecer o que o Senhor tem para nós? E eu creio que nós estamos vivendo esse tempo em que pessoas estão até colocando dúvidas. Será que Deus está presente? Como serão os próximos dias? Eu me lembro de ter lido tempos atrás a respeito de um pastor, lá do século XIX, chamado Joseph Baker, que ele foi muito bem pastoreando até os 68 anos de vida, quando a sua esposa morreu. E aí esse pastor entrou em crise, ele começou a ter uma vida complicada, e ele disse que houve uma hora negra na vida dele, quando ele quase se colocou como um ateu. E ele disse que ele não acreditava mais nas orações, porque parecia que as petições que ele fazia, Deus estava desprezando. E ele usou até uma expressão muito forte, ele diz: Deus cuspiu sobre mim. Pela graça de Deus, esse homem um dia voltou ao aprisco do Senhor e continuou servindo a Ele. Eu queria falar com você durante alguns minutos nessa manhã sobre como você pode ser parte da missão de Deus no meio de toda essa situação de luta que nós estamos passando. E eu separei essa passagem, alguns versículos apenas, do capítulo 15 do Evangelho de Gênesis, os primeiros versículos, porque aqui parece que nós encontramos alguns caminhos. A maneira como Abraão obedeceu ao Senhor no meio de uma situação também complicada. A primeira coisa que o texto nos ensina é que obedecer ao chamado de Deus no meio da luta implica em que você nunca se esqueça, preste bem atenção nisso, que a sua vida está alicerçada na fé em Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma frase de Lutero, quando ele disse: muitas pessoas se julgam possuidoras de fé, mas não sabem o que isso está envolvendo. Percebeu? Muitas pessoas imaginam que têm a fé, mas elas não estão conscientes de tudo aquilo que faz parte da vida de uma pessoa que declara ter fé. Nos dias em que a Romênia estava debaixo do governo de Ceausescu, no governo comunista, conta a história que num domingo havia alguns crentes reunidos sigilosamente num lugar, e quando eles menos esperavam, entraram 2 guardas armados, que faziam parte daquele governo comunista, e quando eles entraram, todos se assustaram, e eles vieram para frente, aqueles 2 guardas, e disseram para aqueles crentes que estavam reunidos: quem quer negar a sua fé, o caminho está livre. Abra a porta, saia, e você estará livre. E alguns poucos permaneceram. E aqueles 2 guardas foram, fecharam a porta daquela pequena igreja e disseram: nós também somos crentes. E viemos aqui para ter alguns momentos de comunhão com vocês. Mas a gente primeiro queria descobrir quem eram os hipócritas. Que coisa incrível isso, meu irmão, minha irmã. Porque eu quero lembrar você
que a sua fé está alicerçada, fundamentada em Jesus. Quer ver algumas passagens? A palavra de Deus diz: nós somos salvos pela fé na obra de Cristo na cruz. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios capítulo 2 e verso 8. Nós somos justificados pela fé. Justificados, diz o nosso amigo Paulo, mediante a fé temos paz com Deus. O justo viverá pela fé. Você percebe que existe então todo esse contexto da palavra de Deus dizendo que nós obedecemos ao chamado quando nós estamos firmemente alicerçados na fé em Jesus. Quando nós estamos conscientes de que nós temos as promessas de Deus para nós, para que não vos torneis indolentes, diz o autor aos Hebreus, mas imitadores daquilo que pela fé, novamente, preste atenção, pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Jesus, nosso mestre, várias vezes ele confrontou seus discípulos sobre a fé. Onde está a vossa fé? Por que não tendes fé? Então, irmãos, nós precisamos realmente compreender que a missão de Deus acontece no meio das lutas quando nós estamos com a fé depositada em Jesus. A palavra do Senhor diz, o texto que eu li, em Gênesis 15, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, escute bem, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Não sei se você percebeu, mas o início do capítulo 15 diz: depois dessas coisas. Que coisas seriam estas? Primeiro, Abraão havia sido tirado, arrancado, eu diria, literalmente da sua família, cumprindo o chamado de Deus. Gênesis capítulo 12. Logo em seguida, no capítulo 13, Abraão enfrenta uma outra luta de desavença com Ló, o seu sobrinho. Percebem toda essa situação, mas a fé de Abraão, louvado seja Deus, estava depositada no Deus de Israel. E era de Deus que ele esperava essa bênção em sua vida. Há uma promessa para você, meu irmão. A palavra pede que você abrace a visão missionária, que você se una a outros, que se você não pode estar lá no campo, você pode ajudar orando, intercedendo, contribuindo. Mas para que isso aconteça, você tem que estar com a sua fé depositada em Cristo. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que para a gente tomar essa decisão de abraçar a visão da missão de Deus, fique tranquilo, você poderá reagir às vezes de maneira errada. Pode dizer assim: mas pastor Oswaldo, a gente pode errar? Certamente, porque não somos perfeitos. Muitos dos que hoje estão servindo no campo missionário erraram, certamente. Nós erramos, eu errei várias vezes. E é interessante que o texto dá esse ensino para você também. Lembra que quando o Senhor fala para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. O que acontece com Abraão? Ele começa a reclamar. Provavelmente, se a gente ouvisse uma palavra assim, a gente cairia por terra, né? Dizendo: Deus seja louvado, né? O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu galardão. Né? Nós poderíamos, de alguma maneira, reagir de uma forma assim, muito positiva, mas Abraão reclama. Capítulo 15, verso 2, Senhor Deus, que me haverá de dar, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão não compreendeu aquela palavra, ele falhou, e ele ainda continua reclamando no versículo 3, a mim não concedeste descendência, e um servo da minha casa será o meu herdeiro. Isso depois de ouvir a palavra de Deus dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O que você pode aprender com isso? É que quando nós nos dispomos a obedecer, a seguir a Jesus, a apoiar a obra missionária e até mesmo a servir no campo como missionário, nós podemos errar, nós podemos falhar, nós podemos reagir de forma errada. Para ajudar você, eu vou lembrar, a gente pode duvidar como Abraão duvidou. Você pode negar, porque Pedro também negou.
Você pode ter muitas dúvidas, porque alguém que andou ao lado de Jesus, como Tomé, também duvidou. Você pode ter medo, como os discípulos tiveram medo no meio da tempestade. Você pode sentir solidão, dor na alma, como Davi passou. E eu posso imaginar que nesses momentos você pensou em desistir. Você pensou em dizer, não dá certo. Mas eu quero convidar você nessa manhã a reconhecer que a missão de Deus acontece no meio dessas situações de antagonismo, de luta, de perguntas que nós não temos respostas. Uma outra coisa que o texto me ensina aqui é que ele diz que quando nós nos dispomos a obedecer ao chamado missionário, ao chamado que Deus tem para você ser usado por Deus aqui mesmo, em Londrina ou em qualquer outro lugar, você vai aprender a perseverar. Você vai aprender a perseverar. E Deus faz isso porque Ele quer ver você maduro na fé. Você com a fé fortalecida. Que você tenha musculatura na sua fé em Cristo Jesus. Interessante que o fato de Abraão ter reagido daquela forma que nós podemos imaginar impensável, não permitiu que ele não tivesse o seu nome colocado naquela galeria de homens que nós, por algumas vezes, chamamos de homens da fé, no capítulo 11, ou melhor, no capítulo 12 do livro de Hebreus. Aquilo que o autor chama de nuvem de testemunhas. Você quer lembrar quem eram essas pessoas? Pessoas que subjugaram reinos, que praticaram justiça, que obtiveram promessas, que fecharam bocas de leão, que extinguiram a violência do fogo, que escaparam ao fio da espada, que da fraqueza tiraram força, que fizeram-se poderosos em guerra. Abraão está nessa lista. Abraão faz parte dessas pessoas. Eu gosto muito de um missionário norte-americano chamado Adoniran Judson. Ele serviu lá no século XIX, especialmente num lugar chamado Birmânia, que hoje é Mianmar. E ele ficou ali por quase 40 anos. E esse homem soube o que é perseverar. Depois de 7 anos, a primeira pessoa se entregou a Jesus. 7 anos. Depois de 12 anos, ele tinha 18 convertidos ali na Birmânia. No período de 10 anos, esse homem escreveu todo o Novo Testamento na língua daquele povo. E depois de muitos anos, o governo o prendeu durante 11 meses. E Adoniran Judson ficou preso. E a história diz que aquele homem, de alguma maneira, ficava andando sob o sol causticante. Ele era castigado e muitas vezes ele era deixado assim à margem de todos. Quando esse homem deixa aquela terra, 60 igrejas haviam sido plantadas. 7.000 pessoas, birmaneses, haviam sido batizados. E 163 missionários haviam saído daquele país para falarem de Jesus em outras nações. Você percebe que essas situações que nós estamos vivendo hoje permitem que a gente seja lapidado para que a gente possa servir melhor no campo ou no lugar onde nós estamos. Quem pode se esquecer daquela jovem chamada Joni Eareckson, que ainda adolescente, quando foi mergulhar na Baía de Chesapeake, ela teve um problema e ela ficou praticamente toda paralisada. Joni tem hoje 70 anos. Ela escreveu livros, ela tem ministério fantástico ao redor de todo mundo, praticamente mexendo um pouco da sua cabeça, mas totalmente paralisada. Sabe o que aconteceu? Depois que ela sofreu um acidente, 3 anos depois, uma amiga muito forte de Joni foi a ela para fazer uma visita e essa amiga disse, não se esqueça, Joni, Jesus também ficou paralisado na cruz. Jesus ficou paralisado na cruz. E aquela palavra entrou como algo profundo na vida da Joni. E ela se levantou, se reergueu, claro que com todas as limitações, e se tornou uma promotora do Evangelho. E nós que temos, às vezes, saúde, nossos membros funcionam, às vezes nós deixamos de fazer.
essas coisas. Irmãos, as lutas vêm, como para essa moça, e hoje já uma senhora de 70 anos, vem para nos lapidar e para nos ensinar. E eu quero terminar minha palavra dizendo mais uma coisa nessa manhã. É que para você entender esse tempo de obedecer ao Senhor, saiba de uma coisa: Deus não muda os seus propósitos. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Deus não muda os seus propósitos. Escute bem, não somos nós que declaramos ou determinamos o que Deus tem que fazer. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Ele não vai mudar os seus propósitos. Quando você olha novamente para o texto de Gênesis capítulo 15, verso 3, quando Abraão reclama porque não tem descendência: Senhor, eu não tenho descendência. O servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E aí o que acontece? A palavra do Senhor vem e diz assim: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ponto. Ponto final. Você percebe, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa é a palavra final de Deus? Aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Os planos de Deus não mudam. Quando Jesus está para enfrentar a morte vicária, naquele momento de angústia, ele clama ao Pai: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Nós não estamos em dias para nos afastarmos do compromisso de Deus com a obra missionária. E nós precisamos ter muita convicção, você junto comigo aqui nessa manhã, que a natureza de Deus é de um Deus soberano e que não muda os seus propósitos. Ele não mudou isso com Abraão. Esse não será o teu herdeiro, ele disse. E há situações que nós às vezes ouvimos, e eu falei para você no início dessa mensagem, que nós estamos hoje ouvindo em várias plataformas, pastores e líderes, e tem sido uma bênção, mas fique muito atento. Essa palavra tem que vir fundamentada nos princípios do Evangelho simples e poderoso de Jesus. E então, nessa situação que nós estamos aqui trabalhando no texto de Gênesis 15, o que fazer nesses dias? O que fazer? Escute as palavras do Senhor. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode. E é assim que será a sua posteridade. Você quer uma promessa maior do que essa? Mas para que isso acontecesse com Abraão, a palavra do Senhor diz que ele teve fé, e isso lhe foi imputado como justiça. E eu queria que você, nessa manhã, com todas as lutas que você está passando, com toda a situação, quem sabe, impensável que você está vivendo, e eu também junto com você tivesse muito certo isso. Abraão tinha fé no Deus de Israel. Abraão reagiu de forma errada, como eu e você fazemos tantas vezes. Abraão aprendeu a perseverar e ele aprendeu até que é possível questionar a Deus. É possível isso, mas a vontade de Deus permanece eternamente. Eu quero terminar a minha palavra relembrando algo que eu ouvi num livro de Wesley Duell, um homem de Deus que serviu como missionário no Japão durante muitos anos. Ele diz assim: mais do que uma igreja ocupada, mais do que uma igreja amigável e mais do que uma igreja evangélica para impactar uma comunidade para Cristo, escute bem, há necessidade de uma igreja inflamada pela obra missionária. Eu gostaria muito que você ficasse com essa palavra. A obra missionária, no decorrer dos anos, diria até dos séculos, ela tem acontecido em meio a situações complicadíssimas. E é exatamente nesse tempo que Deus tem feito uma obra incrível. E eu tenho certeza que Ele fará nos próximos meses e nos próximos anos. Olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Assim será a sua posteridade. Que Deus o abençoe. Obrigado, pastor Oswaldo, pela palavra que nos trouxe, que nos encoraja,
que nos faz lembrar que nós não estamos nesse mundo por acaso, não existimos como igreja por acaso, nós fazemos parte da missão de Deus e essa missão acontece, inclusive, em momentos como esse que nós estamos vivendo. Somos chamados, convocados para essa missão e a minha oração por você, meu irmão, minha irmã, que essa palavra permaneça aí no seu coração e gere muitos frutos. Obrigado também, Antônio Carlos, pelo momento missionário. Lembrando aqui dos missionários que nós temos tido o privilégio de caminhar ao lado. Lembrando também que nesse domingo, Antônio Carlos já falou, já orou por isso também. Nós separamos por um tempo de intercessão pelos refugiados, são muitos, estão aumentando pelo mundo, pelo nosso país, e como igreja também, como gente que se importa com o estrangeiro, conforme nos ensina a palavra de Deus, nós devemos mesmo nos preocupar, orar por esses queridos, para que eles sejam bem acolhidos, para que eles se encontrem aí nos lugares onde estão e para que a mão de Deus esteja sobre eles. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero desejar a você uma semana cheia da presença, do cuidado de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre essa casa. Que de igual modo, nesse dia também, você sinta a presença do Senhor cuidando da sua vida, da sua família, e que a bênção do Senhor prossiga sobre todos nós, tá bom? Eu quero impetrar a bênção nesse momento e logo depois também vamos ter mais uma canção com o Ministério de Música e receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho e mais uma vez a nossa palavra de saudade. A saudade é grande, vai apertando o coração, mas ao mesmo tempo nós entendemos que faz parte do momento que nós estamos vivendo, é um tempo necessário e a gente vai descansando também debaixo do cuidado do Senhor. Tá bom? Deus abençoe, uma boa semana a todos, receba a bênção do Senhor. E a graça de Jesus, o nosso Senhor, o amor de Deus, o Pai, e a presença viva, consoladora, poderosa do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, hoje, durante essa semana e por todos sempre. Amém e amém. Eu quero lembrar você também, meu irmão, me desculpe, antes aqui do Ministério de Música, de orar pelos enfermos. Nós temos a Vivian que está participando hoje conosco, inclusive, aqui com o Ministério de Música. Ela vai passar por uma cirurgia na próxima segunda-feira. Lembre-se de orar pela Vivian, de continuar orando pelos enfermos da nossa igreja, pela Aline, por outros também. Não se esqueça de dobrar os seus joelhos e de orar por esses queridos que estão passando por lutas nesses dias, aqueles que estão internados, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão precisando de trabalho, que também nós possamos, como igreja, nos envolver com esses queridos em oração. Vivian, Deus abençoe muito sua vida, que Deus te guarde nessa cirurgia, que Ele coloque a mão dele sobre você, sobre a vida do Kiko também, que tudo corra bem, e que em breve a gente tenha aqui um testemunho de que tudo correu bem, que você foi cuidada e amparada pelo Senhor. Um abraço, meus irmãos, Deus abençoe a todos. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar,
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.